Maestro, compositor, arranjador e multi-instrumentista, este é Wagner Tiso. Mineiro, ele compôs muitas trilhas para o cinema, teatro e televisão. Só com o diretor Walter Lima Jr. trabalhou 5 vezes. Wagner tem um estilo consagrado, que se baseia nos teclados, com sonoridade e na recriação de uma herança musical popular. As trilhas dos longas, Os Desafinados, Vida de Menina, A Ostra e o Vento e Django lhe renderam prêmios e a chancela de um músico indiscutivelmente criativo. Wagner Tiso é o nosso entrevistado de hoje, do Sala de Cinema. Wagner Tiso, obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema e também aos nossos convidados, a Márcia Carvalho, pesquisadora, o Christian Petterman, jornalista e crítico de cinema, Tutu Moraes, DJ, e o Tony Beckman, músico e produtor de som. Wagner, a gente sabe que em Minas, lá em Três Pontas, tinha música, e muita música. E cinema, como que era o cinema dessa sua época de infância? Naquela década de 50 ali, por incrível que pareça, Três Pontas era o único lugar que tinha um cinemascope. Né? Não sei se as pessoas ainda se lembram do cinemascope, mas eu sou desse tempo e era o único cinema da região toda que passava os filmes, os grandes filmes, né? Manto Sagrado, Ben-Hur, aquelas coisas todas daquele tempo. E o som era estéreo, né? Já no único lugar do sul de Minas. Então a gente tinha uma relação de ouvir trilha de cinema já desde garoto. Então eu já sabia ali da importância, né? Como a música impressionava quem estava assistindo o filme, né? Em que momento que você achou que poderia ser um trilheiro ou um compositor de trilhas sonoras? Eu não achei, esses sons viajavam, né? Primeiro que eu ouvia muita música do leste europeu, sempre fui apaixonado, né? O Rachmaninoff e assim por diante, né? E Rimsky-Korsakov, Borodin, eu sempre adorei esse tipo de música. É música visual, cinematográfica até, né? Inclusive muitas coisas foram usadas desse pessoal para trilha. E os próprios americanos importavam depois gente do leste europeu, né, para fazer trilha sonora em Hollywood. Então, ouvindo mesmo esses sons, a minha família era uma família de músicos, né, todos músicos do leste europeu, ainda né, todos tocam até hoje. E mais tarde, bem mais tarde, eu gravando meus discos, o Walter e outros cineastas sentiam que a minha música era bem visual. Mesmo eu não tinha planos de fazer trilha sonora. Isso já no Rio de Janeiro? Já no Rio. Tá. E vieram me abordar muito, pô, sua música parece música de cena. Eu falei, de fato, quando eu vou compor uma canção, uma música, eu penso numa cena, como eu não faço letra, né, eu penso numa cena qualquer, invento uma cena e musico aquilo, né? E aí parecia que tinha a ver com cinema. Aí começaram a me chamar para fazer trilha. Aí já fiz uns 33 longas por aí. Wagner, você e o Milton, lá para o final de 60, 70, são convidados pelo Rui Guerra para fazer a trilha dos Deuses Mortos. Como que surge, então, de fato, esse convite e como que é essa trilha? Olha, essa trilha foi um convite do Rui Guerra, né? O Milton compôs as canções, eu fiz uns 2 temas para cenas. Um é da Matança do Porco, que ele atravessa o Otton Bastos, atravessa a cidade, vilarejo com um porco morto nas costas. Eu fiz uma música tipo procissão, né, para essa cena. E as canções todas o Milton fez. E fui convidado então para orquestrar aquilo, isto é, dirigir os arranjos, não tinha uma formação grande. Eu fiz então uma formação baseada no som imaginário da época, com alguns convidados e tal, e escrevi as bases todas, fiz os arranjos o Milton me mostrava as músicas no violão, eu escrevia para todo mundo tocar. Então eu fui o arranjador disso. Nessa época, qual era o seu pensamento sobre o que deveria ser uma trilha sonora? Olha, isso foi tudo muito empírico, foi mais na base da experiência mesmo, de tentar fazer, porque eu já tinha uma tendência a fazer um tipo de música assim, música visual, música meio cenográfica, né? Então não tinha, o que eu tinha são as lembranças dos grandes filmes, eu sempre fui no cinema e sempre me liguei muito na trilha, até mais para cá, né, com os franceses também, com Nino Rota, com o Morricone, todos eles, né? E eu tinha uma ideia de como esse pessoal de grande gabarito fazia música para cenas dos filmes, né? E finalmente
cosa cerchi? Você acha importante que uma boa trilha tenha aqueles elementos básicos, uma melodia, uma boa harmonia? Eu digo isso porque hoje em dia há uma tendência de você ter apenas ruído, muitas vezes ruídos, né, que não tem um entrelaçamento harmônico. Eu gosto. Quando vejo cinema, eu gosto de ouvir coisas bonitas, né? Mas a música não é só, para cinema não é só o bonito, né? Eu vejo às vezes gravações de músicas minhas que eu fiz para cinema, eu falei, coisa horrível, quer dizer, se eu fosse gravar um disco eu não faria aquilo, mas presta pro filme, aquilo é importante. Eu não gosto daquilo que eu estou ouvindo, mas quando eu fiz, encaixou perfeitamente no filme, né? Tem, por exemplo, a própria Ostra e o Vento, que não tem nenhuma melodia, né? Uma coisa que eu vou gravar um disco, jamais eu faria aquelas composições. No entanto, no filme, ela foi o jeito que o diretor queria. Tem que ter um diálogo muito bom com o diretor, né? Daniel! Nossa! É grandona, né? Wagner, como que se dá a sua relação com o Walter Lima, que começa com a Lira do Delírio? Bom, o Walter... Depois vai ser uma longa parceria, É uma longa, né? parceria, mais longa minha, pelo menos. O Walter, eu já conheci o Walter bastante, porque ele era casado com a Thelma Costa, que era irmã da Sueli Costa. Eu já tinha feito arranjos para Thelma, que infelizmente depois veio a falecer. E eu fazia discos, inclusive a orquestração da Sueli Costa, que era irmã dela. E o Walter gostava muito dos arranjos que eu fazia para a Sueli, já achava isso bom. E depois o Paulo Moura disse para o Walter, depois do filme pronto, que quem tinha feito os arranjos era eu, né? Daí o Walter ficou impressionado. Porque o Walter chamou o Paulo para fazer a trilha do filme. E o Paulo me convidou para fazer os arranjos. Certo. Nem cita meu nome no filme. Porque foi uma encomenda do Paulo, não foi do Walter, né? E o Walter falou assim, poxa, eu quero fazer um filme com você, né? Mas já nesse primeiro filme, que você apenas, A Lira do Delírio, que você faz só esses arranjos, essa costura para a música do Paulo Moura, o que você procura colocar ali? Porque arranjo é uma coisa importante dentro do conjunto de uma música, né? Muitas vezes... Não, francamente, eu fiz só o que o Paulo me pediu. Eu nem vi o filme, só vi depois de pronto, né? Paulo queria assim, 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 assado. Determinada música, bota aí uma corda, determinada música. Eu fazia o que o Paulo me pedia, sem ver o filme. Quer dizer, o Paulo sabia o que ele queria, né? Minha curiosidade principal é saber se você tem uma ou talvez algumas trilhas sonoras que criaram a tua primeira curiosidade. Qual foi a primeira trilha sonora que te chamou a atenção, que você ouviu como espectador, foi lá ao cinema e a música chamou a atenção, a trilha sonora. Se você tem os teus primeiros marcos, as tuas primeiras trilhas de coração que começaram a definir de repente a tua carreira. Eu não citaria um ou outro, porque todo aquele momento que eu conheci o Cinemascope me impressionou muito. Aquela música se tornou uma realidade para mim. Mas Miklos Rosa, não sei como se pronuncia, mas Miklos Rosa, fantástico. Victor Young, Dmitry Tiomenkin, são dessa época, são assim fantásticos mesmo. Depois vieram outros, né? Michel Legrand, né? São compositores, Nino Rota e cada época um, mas os europeus é esse pessoal do leste europeu e russos, assim, húngaros. Russos, húngaros, os importados que trabalharam. Maravilhosos, poxa.
Por exemplo, qual um filme dessa época que você vê ou até revê e você acha que é algo que permaneceu dentro desse universo? Olha, eu gosto muito do Quanto Mais Quente, Melhor, porque é um filme interessante. Além de interessante, ele tem a trilha muito bonita e é um filme e é divertido também, né? Com excelentes atores, gente importante do cinema, né? Well, that solves one problem. Now we don't have to worry about who we're going to pay first. Isso é pânico do diretor. O diretor está sempre achando que nada vai dar certo, que nada vai dar certo. Então ele fica te inundando de informação, às vezes prejudica. Quer dizer, então a sua estreia de fato, e parceria, vamos dizer, estabelecida com Walter, vai se dar na Inocência. Inocência. Daí o que é, como que é o processo de trabalho desse? Esse é um filme importantíssimo o Walter brasileiro. O Walter começa sempre conversando demais sobre a ideia ele nem roteiro tem nem nada. Ele fala, tem uma ideia, então você já começa a entrar na ideia, né? Depois ele faz uma sinopse para você ler, e começa várias discussões sobre o filme, personagens e tal. Ele começa a te mandar disco sem parar. Entendeu? Referência. Começa referência. Depois, às vezes, nem rola nada daquilo que ele me mandou. Mas você vai se envolvendo, né, com o ambiente do filme e tal. E é espetacular trabalhar com o Walter, porque o Walter sabe muito de música de cinema. Ele conhece tudo, né? Ele é uma enciclopédia, o Walter Lima, né? Então, muitas vezes eu faço pequenas cenas, não, esse aí ficou muito não sei o que, esse aí ficou muito sei lá o que, esse aí está muito Nino Rota, muda para não sei o que, ele sabe tudo, né? E é ótimo trabalhar com ele, que sua cabeça fica sempre a 1000 por hora, né? Isso não queima? E no caso da parceria com o Walter, é ele quem sugere, aqui eu acho que deveria ter uma música, que deveria ter uma coisa maior, um tema maior, como que é? Esse bate-bola seu? Muitos momentos ele já quer, muitos momentos ele já diz o que ele quer, né? Eu gostaria de aqui, muitas vezes, mesmo o que ele queria, não entrou no filme, porque na experiência viu que ali ficava... tinha mais música do que necessário. Sim. Mas por outros momentos calha perfeitamente. E a gente vendo o filme, fazer a montagem, fazer aquele negócio, né, fazer corte, aquelas coisas, a gente vai começando a ver o que pode entrar, o que não. E o Walter costuma muito me chamar para locação também, né? Ah, sim, você acompanhar tudo? Conversar com os atores, né, conversar com todo mundo, ver o ambiente. A Boto, por exemplo, a gente descobriu que o ambiente era um ambiente vila-lobiano, né? E foi assim, né? Embora não tenha usado orquestra, porque ele tinha uma verba um pouco pequena para aquele filme. Uhum. Que depois ele teve uma verba maior para o Silvio Vento, assim por diante. Outra verba maior para os desafinados agora. Depende, vai fazendo tudo meio na verba também, né? Tem verba para isso. Se tiver verba, eu faço sinfônica. Amo, adoro. No Chico Rei, que é um outro filme que você faz com o Walter Lima, você tem dinheiro nessa trilha? Qual que é o processo desse É um desse dinheiro material? médio. É menor, né? Dinheiro médio, ainda não tem uma verba muito grande, não. Mas foi assim, a gente fez também, só com grupo, pequeno grupo.
pequeno grupo, cantores, um grupo de percussão, Visungo chamava o grupo, eles cantavam, né? Eu compus várias músicas com letra, porque o Walter queria que fosse cantado muitas cenas, né? Então, inclusive o Milton foi convidado para cantar uma das músicas. Minha negra, minha igreja. Muitas cenas ali foram feitas, primeiro a letra pronta, Fernando Brant fez a letra, tem umas 4 canções que Fernando Brant fez a letra, e eu peguei aquela letra que ele fez e vendo a cena do filme, comecei a orquestrar aquilo, com uma formação pequena também, não tinha uma formação grande, mas com o canto, com as percussões e com tudo dá um ambiente muito bom. E é um filme também sobre escravidão, né? Quero me acabar quero me acabar. A música vai buscar a alma das coisas, a alma do acontecimento, a alma do personagem, e eu até costumo a só entender direito o filme quando eu consigo estabelecer alguma relação musical, ainda que ela seja provisória, que ela percorra apenas aquele período do roteiro. Então o Wagner é um músico que é capaz de buscar essa alma dos personagens, a alma da história. Você acha mesmo isso, que a música é uma tentativa de se encontrar a alma do filme? Olha a resposta, hein? E dos personagens, né? Você tem um pouco que transmitir quem é aquela pessoa, né? Você aprende esse personagem, você aprende a buscar a alma desse personagem pelas cenas, pelos diálogos dele, pelo tipo, como ele se move dentro do filme, as intenções dele, né? Então você tem que buscar mesmo. Cada personagem tem uma música completamente diferente do outro. E quando cruzam 2 personagens, tem uma terceira música aí. Do que é que está falando? Da compra da encardideira, senhor. Tu? Está dizendo que quer comprar a encardideira de mim? Você quer comprar a mina? E as minhas custas, é? Por isso eu trouxe o seu Hermes. Para explicar. No seu caso, a regionalidade, vamos dizer assim, ela auxilia, por exemplo, na casa do Chico Rei, você busca a questão de Minas, isso é um caminho mais fácil? Não sei, eu sou meio cigano, né? Eu gosto de fazer tudo. Eu tenho muita coisa do interior de Minas, né? Coisa dos negros, coisa da religiosidade de Minas, mas eu também tenho o outro lado. Eu fui muito novo para o Rio de Janeiro, eu tinha 17, 18 anos quando eu mudei para o Rio, né? Então eu tenho aquele lado também do jeito carioca um pouco de fazer música, né? Essa mistura é boa, porque eu gosto de misturar a coisa cigana que eu tenho do leste europeu com a coisa de Minas, do cateretê, da religiosidade, e com a carioquice, que é a música mais solta, mais descompromissada, mais alegre, mais solta. Uma pedra no sapato do governador. Não é nada mal. De fato, é muito bom. Como é que você lida com a questão das referências, né? Porque você contou que o Walter Lima, por exemplo, manda um monte de coisa para você, músicas e tal. Existe a situação em que o diretor fica apaixonado por uma determinada referência e você tem dificuldade de fazer a sua própria música, enfim, ou você já passou por situações que você é meio obrigado a copiar a música de outros autores porque está trabalhando com referência? Não, na realidade, quando você faz música, você está sempre copiando alguma coisa que já existe, né? Então é muito difícil lidar com isso. As referências são importantes. O Walter, por exemplo, já me mandou
temas com Bill Evans tocando, porque ele queria uma coisa assim, e eu botei no filme completamente diferente daquilo. Eu botei baseado naquilo que eu vi, mas com outro tipo, não o piano jazzístico, né? O conceito daquilo, o conceito da composição que estava tocando, né? Porque eu não vou poder uma trilha, coisa e tal, você não vai tocar um tema de jazz, né? Só se for propício para isso. Sim. Wagner, até que ponto que a referência é positiva? Isso é pânico do diretor. O diretor está Pânico, sempre achando que nada vai dar certo, que nada vai dar certo. Então ele fica te inundando de informação, às vezes prejudica, porque você fica com excesso de informação, mas é muito importante também, quando acerta como é. Eu acho ótimo saber mais coisas que o diretor quer do que não saber nada. Embora eu já tenha feito filme que eu inventei tudo. Não só reorquestrei, como reharmonizei pequenos trechos da obra do Carlos Gomes. Ele tem um outro lado também muito importante em cinema, e sobretudo se você não tem custos ilimitados, que é saber trabalhar de acordo com o orçamento. Quer dizer, ele tanto pode trazer para você uma orquestra completa de sei lá quantos músicos, 100 músicos e realizar aquilo muito bem, como ele vai resolver também no sintetizador ou com 3, 4 instrumentos, né? Ele procura juntar tudo isso, os músicos, o estúdio, ele procura fazer a coisa de uma forma extremamente funcional e realista. Wagner, como que é fazer um trabalho de qualidade com um orçamento pequeno? Como que é essa equação? Aí, bom, a gente pode fazer vários pensamentos. Eu conheço um pianista solo que faz trabalho de qualidade. Né? O cara toca violão solo, às vezes duos bonitos, tem o Paulo Moura e Rafael Rabelo, tem um duo lindo. Isso depende. Ou então você pode, como diz o Oswaldo, você pode ter uma grande orquestra. Né? Você tem que escolher pessoas de qualidade, né, para trabalhar com você, né? Ter bons motivos para compor, né? Inclusive, eu não componho mais nunca, né? Porque eu guardo tudo para quando me pedem, né? Porque antigamente, quando eu era mais garoto, nessa época da Matança do Porto, eu vivia compondo. Eu sentava no piano e compunha o dia inteiro. Escrevia e tal. Muita coisa se perdeu, né? Agora eu guardo. Eu tenho um baú aqui na cabeça. Aí, quando necessitam desse baú, eu abro e componho, né? Eu tenho feito a maioria dos meus temas para a grande orquestra, coisas minhas, fora os choros que eu tinha, de choro de mãe para piano e outros, eu faço das grandes canções que eu fiz para cinema, as aberturas, os finais, né, um tema importante, de um momento importante do filme, e desenvolvo aquilo, tiro completamente do cinema, mas a composição está feita, desenvolvo ela para a orquestra sinfônica. Eu gosto de fazer esse trabalho. Você faz a trilha do Grande Mentecapto, que é um filme do Caldeira baseado no livro do Fernando Sabino, Mineiro, como você. Como foi essa pesquisa, esse trabalho? A pesquisa foi simples, ler o livro, né? Uma pequena conversa com ele, e sinopse, roteiro, ler tudo, né? E começa a compor mentalmente. E eu só começo a botar no papel mesmo para ir para o estúdio depois que vai fazer as edições, né? Os cortes e tudo. Ali que você faz a minutagem toda, cena por cena. E cinema é preciso, né? Cinema é preciso, 2 minutos, 2 frames, o quê? Tem que ser aquele tamanho. O Grande Mentecapto, eu achei muito legal fazer. Eu fui para uma fazenda, que tinha um estúdio. A fazenda tinha um estúdio. E fiz a trilha lá. Mas não foi fácil não, porque tem muita coisa que fica over, se você não caprichar.
entendeu? Tem algumas andanças do Mentecapto pelo interior de Minas que eu carreguei demais. E depois, quando eu fui ver a primeira prova, eu falei, pô, Claudio, eu quero refazer essa cena, quero refazer essa. E aquela outra, aquelas passeatas dos loucos até o palácio. Eu fiz uma música over para aquilo, eu tive que refazer também. Eu fiz o mesmo tema depois com uma formação menor. Eu digo, embora tenha feito com sintetizadores, mas eu diminuí a carga da música, né? Eu acho difícil fazer coisa cômica, é muito difícil. Formação! Cadê? Desçam! Venham guerrear! Covardes! Covardes! Viramundo! Covardes! Viramundo, que é isso, Viramundo? Larga! Viramundo, fica calmo! Vamos parar com isso, Viramundo! Larga! Covardes! Viramundo, vamos parar! Vamos parar! Vamos parar! Vamos parar! No caso do Guarani, você vai buscar referências também no Carlos Gomes ou não? No Guarani. Né? Você vai buscar? Eu peguei as temas principais, eu peguei a melodia daquela introdução da Hora do Brasil, né? E fiz ali uma melodia romântica, que é um casal, né, bem brasileiros, né, Ceci e Peri, né? Mas eu não só reorquestrei, como reharmonizei pequenos trechos da obra do Carlos Gomes. Isso, inclusive, de uma maneira tal que se tornou uma música minha, de tão diferente que ficou, a mesma melodia, completamente diferente do que o Carlos Gomes escreveu, né? E baseei, inclusive, os temas românticos, que aquela abertura não tem nada a ver com romântico, né? Tem mais a ver com patriota, aquelas coisas, né? Tem uma grandiloquência. Uma grandiloquência. Ficou super romântico. Aquela própria melodia eu consegui fazer de uma maneira super romântica. E era o tema do Ceci e Peri. Isso é uma descoberta minha mesmo. Ela só pediu assim, olha, se puder ouvir o Carlos Gomes, ouve, eu quero a orquestra sinfônica, se vira. Aí pronto, me virei e fiz. É uma das trilhas que eu mais gosto, mesmo porque foi a primeira vez que eu escrevi para uma orquestra sinfônica para cinema, né? Mas tem um pouco de Beatles ali no meio, não tem? Beatles? Naquele começo, essa coisa romântica. Será que tem? Tomara. Não sei. Não prestei atenção. Você está anotando? Vou prestar atenção, pô. Quem me dera ter o Carlos Gomes com Beatles, pô. Aquele início. Mas Carlos Gomes, a gente já falou de Villa-Lobos. Carlos Gomes, como que, na sua formação, é um grande músico, compositor, na sua visão como um projeto de música brasileira? Ele é melhor do que falam que ele é. Né? Ele tem eu creio que ele fazendo ópera tem a mesma qualidade do Verdi. Eu posso estar falando uma bobagem, mas as óperas que eu ouço do Carlos Gomes é de uma beleza enorme. Tirando a abertura da Voz do Brasil, o resto dele é tudo muito bom, muito bom. Tudo que eu ouço dele é muito bom, muito bonito. Eu já fiz várias coisas também para piano e canto, né? de peças dele. Eu acho sempre muito bonito. Agora é verdiano, ele não é um Puccini, ele é um Verdi, né? Dentro dessa escola ele é muito bom. Quando você se inspira nele, leva ele para o filme Guarani da Nova Bíblia. Inspirei na linha melódica, não na orquestração dele. O que você deixa de lado? Você faz questão... Eu deixo os acordes harmônicos que ele faz, eu procuro outros caminhos harmônicos, outro tipo de orquestrações, de apresentação. Uso mais cordas do que os metais, ele usava muito metal. E sempre assim, procurando ser diferente, embora usando o tema. Os laços me prendem a outro mundo. Não sou eu, filha dessas terras, dessas águas? Todos os meus dias não passei aqui. Wagner,
eu fiquei com a curiosidade de saber qual que é a diferença do seu trabalho como compositor de música para cinema, como trilhista, quando você vai fazer um filme de ficção e quando é um filme documentário. Tem alguma diferença de trabalho, da relação com o diretor? Como é que é isso para você? Tem diferença, né? Porque o documentário não tem, como se diz, não é uma ficção, né? Não é uma história, um caso de amor, um caso de traição. Documentário também não pode ser pesado. Você tem que, eu acho, né? No caso, eu fiz documentários já alguns. Django, por exemplo, é um documentário que eu fiz. E discuti tudo com o Silvio, né? O que seria. E ele falou assim, olha, eu não sei bem o que eu quero não, mas você me mande uns exemplos aí. Eu fiz tudo, ele gostou de tudo, né? Inclusive uma música que se tornou canção. Para o filme não seria canção, eu gravei de uma maneira. Depois do filme, Milton botou letra e a música se tornou uma outra tipo de apresentação. Você vê ela no filme, de Estudante. Chamava Tema de Django, né? Esse era o tema de Django. Ele é um tema que perseguiu o Django no exílio, no discurso da Central do Brasil, nos momentos, né, da morte do Django. Era uma música tensa. Com o Milton ela ganhou uma coisa mais para cima, né? E também o que eu tinha sentido nessa cena, por exemplo, era que eu tinha que fazer uma música triste, mas em tom maior, porque buscasse esperança ainda, né? Porque geralmente o triste você procura os tons menores, né? E eu senti que eu tentei eu tinha um tema também que depois eu usei para outra cena, o tom menor para aquelas coisas ali tirava a esperança. Então eu fiz uma música triste, porém em tom maior. Aí ela ganha um sentido um pouco mais épico e dá um pouco mais de esperança, né? Mas eu acho que fazer documentário seria mais difícil, porque você tem pouca informação dramática, né? Você tem sempre alguém falando, o tom está naquela pessoa que está, né? O tom está dado ali. Você tem então que quando não tem, você tem que fazer sempre quando não tem fala, você botar um clima, não pode ser muito. A única canção que tem mesmo nesse filme, por exemplo, que eu falei do Django, é o Coração do Estudante, que eu queria acompanhar o João Goulart com um determinado tema. Música, porque você fala música, você pensa melodia, ritmo, harmonia, né? Música, não é isso? Ali no caso não pode ter melodia nem harmonia, só clima. A sua outra parceria com o Walter Lima é A Ostra e o Vento, que é uma trilha belíssima. Me fala desse trabalho. Esse trabalho foi muito interessante. Eu estava viajando, eu levei o computador e escrevi para a Orquestra Sinfônica. E ia fazer com a Orquestra Sinfônica de Tatuí. Mas acontece que o maestro foi mandado embora, alguma coisa assim, e a orquestra então não cedeu mais os músicos para fazer a trilha. Aí cederia, mas se pagasse um preço absurdo, porque aí ela ia fazer em troca de não sei o quê, né? Aí o Walter falou, agora é tarde, você vai ter que se virar, você tem uma semana para botar a música, o filme está inscrito no festival, coisa e tal, não sei o quê. Eu falei, poxa, aí me tranquei e escrevi não para a orquestra mais, mas escrevi para octeto de violoncelos, 5 sopros, e percussão, piano. Piano muito pouco, umas 2. E outro detalhe dessa trilha é que o Walter me pediu assim, eu não quero melodia e nem quero harmonia romântica. Só tem um momento que tem isso, né? Uhum. E eu procurei fazer, então, essa trilha com essa formação toda, sem melodia romântica nem harmonia romântica, só tudo climático, né? Inversões de acordes que combinavam com aquela solidão lá, né? E, né, música de vento, música de pássaro, música, né? Nada de informação romântica.
Esse tipo de encomenda, não deixa de ser quase uma encomenda, né? Para você encomenda. vestir o filme. Isso criativamente, isso é um desafio ou chega a ser muitas vezes uma camisa de força? Não, para mim No caso da Osso e Vento. Não, aí é um desafio, é excitante. Né? Excitante você tem uma formação que seria clássica, né? Uma formação erudita, e para fazer uma música sem melodia. Música, porque você fala música, você pensa melodia, ritmo, harmonia, né? Música, não é isso? Uhum. Ali no caso não pode ter melodia nem harmonia, só clima. Né? Clima com som de orquestra, né? E isso é desafiante. Pedro! Magari! O barco soltou da amarra! O que é que vocês estão fazendo? Vão até lá! No caso daquele outro filme seu, Toque do Boé, que tem um instrumento fantástico no título, como que ele vai inspirar você a compor a trilha? Como que ele se apresenta? Não, aí não tem mistério. Ouvindo oboé, eu gosto de compor para tipo oboé, clarinete, eu adoro compor esse tipo de coisa. E não teve problema, o filme ele te dá todas as informações. Também é um filme no interior do Paraguai, né? E ele tem muita coisa do bolero, da guarânia, e muita coisa do oboé, né? Porque o cara, no caso, era um instrumentista clássico, que foi ali para terminar seus dias, né? Então o filme conta essa história. Muito oboé, muita coisa de interior. Interior, não do Brasil, do Paraguai, né? Paraguai. Um pouco de guarana com um pouco de bolero. E essa referência toda você já tinha? Eu sou do baile, né? Ah. Desde menina que a gente fazia baile. Pô, tinha conjunto de baile em Três Pontas e Alfena, sucesso na região. o Bituca, muito requisitado. O Milton era o crooner, né? Uhum. Ele era o crooner, cantava tudo que você pensasse, frenesia, aqueles olhos verdes, tudo quanto é bolero que você pensar, ele cantava. É o personagem que te inspirou a trilha, as referências, ou acaba sendo a história, o contexto da história? As duas coisas. Duas coisas? As duas coisas. E é interessante, né, porque ele vai ali para morrer. Né? Então tem essa densidade no filme. Né? E quando ele morre, a grandiosidade do filme está quando ele morre, quando vão enterrá-lo, né? E é muito engraçado também, todo mundo experimentando. Quando ele morre, todo mundo pega o oboé, todo mundo tenta tirar um som do oboé. Ninguém consegue. É muito engraçado. O Wagner, com Vida de Menina, da Helena Solberg, você volta a Minas, né? Que é baseado numa história que se passa em Minas. Como que foi essa... Você se sente bem voltando a Minas, na hora de compor um trabalho? Assim? Me sinto muito bem. Eu compus uns temas ali bem minerados, bem aminerados. Gostei muito. O único problema que eu tive com essa trilha foi... A Helena conseguiu fazer um filme, né, com pequenas citações de diário, né? Frases soltas, né? E ela conseguiu fazer um roteiro com isso. O problema é que eu já tinha mais de 20 trilhas quando ela me chamou. Mais 25 trilhas de longas, né? Passou ela falar em Minas que você já saiu compondo. Não, mas aí não. O problema é o seguinte, ela chegou e falou assim, eu quero que você faça teste. Como assim? Assim, ela foi, reunia como é que chama, o produtor, iam todos lá para minha sala, sentavam, toca aí o que vai ser. Não, mas não vai ser piano, vai ser outra coisa. Não, mas eu quero ver. Eu tinha que fazer, fiquei fazendo teste.
Falei, poxa, ela me chama para compor uma trilha e eu tenho que fazer teste. Acabou tudo que eu toquei, ela adorou. Falei, então já está pronto. Falei, não, mas nem vai ser piano, vai ser outra coisa. Né? E foi ótimo, porque ganhei o Kikito lá, Gramado também, mas dessa vez. Aí, quando ela sentiu que eu sabia compor, aprovou, aí ela me deixou. Rapaz de talento. Aí ela me deixou completamente à vontade também. Aí eu fiz o que quis, com a formação. Eu usei cordas, usei uma orquestra, né? O destemido professor Lindebrook atravessou mares e florestas, enfrentou índios e feras, até chegar a Diamantina, para conhecer Helena Morley, descendo em direção ao centro da Terra, em busca do diamante oco. E ficou bonita, ficou muito bonita, ficou bem... Qual que é a base da composição desse filme? Esse filme é uma orquestra de cordas mesmo, que de 12 a 16 cordas, eu não lembro bem, mas instrumentinho, sopros, né? E piano acústico, e é por aí, a base é essa. Sinos que soavam tão fortes que do outro lado das montanhas, por todas as Minas Gerais, ouviam-se os sinos. Quando você faz a trilha dos Afinados, já outro filme do Walter Lima, aí você já tem um grupo, o pessoal da Bossa Nova, um momento histórico. Como que é compor com toda essa referência? Assim. Algumas coisas eu fiz em cima da letra do Ronaldo Basto, mas sempre, no caso, é uma composição de Bossa Nova, né? É um filme sobre Bossa Nova, história envolvendo o clima de Bossa Nova. E foi isso, eu usei o tipo de grupo que já estava, que os meninos tinham, né? Era um quarteto. Eu usei os instrumentos desse quarteto, fazendo para eles dublarem. Uma outra coisa eles tocavam mesmo, eles sabiam tocar. Mas a maioria eu gravei tudo para eles dublarem, né, na cena. E usei também a orquestra. Usei tudo que eu pude usar. Eu tive essa liberdade de gravar com a orquestra. Sei que voltou pra ficar, afinal encontrou seu lugar. It's a beautiful song. The song, that's beautiful. E as melodias? Você vai buscar a coisa de Bossa Jobim, Nova, a influência de Bossa Nova. Aí foi a influência que a gente tem de Bossa Nova, as referências de Bossa Nova. Eu sou da época da Bossa Nova, né? Quando eu mudei para o Rio, a Bossa Nova já estava acabando. E a gente tocava muita Bossa Nova em Belo Horizonte. Né? Então eu tinha intimidade com esse negócio de Bossa Nova também. Era muito amigo do Luiz Essa, amigo do pessoal todo ali. Aquele pessoal da Bossa Nova, eu me entomei com eles. Paulo Moura foi um ícone da Bossa Nova, foi um dos meus mestres, né? E então eu usei o que eu pude usar sobre a influência da Bossa Nova, dos grandes compositores, né? Influência um pouco de Baden-Powell, um pouco de Tom, um pouco de Donato, desse pessoal que fez Bossa Nova mesmo, Carlos Lira. Usei um pouquinho desse espírito, né? Achei que com a música as coisas iam acontecer, mas não foi assim. Que isso, pessoal? Que papo é esse? Quero mais. Só isso. Porque eu tenho essa relação muito forte entre a música e o cinema. E ele, engraçado, ele também tem. Ele é um cara que ele aprendeu música ouvindo no cinema. Como que é? Como você aprendeu música ouvindo no cinema? Isso é uma interpretação do Walter, quer dizer, ele tem essa informação que desde menino eu vejo trilha sonora no cinema. Quer dizer, eu já fazia meus bailinhos, né? Mas ele aprendeu música, quer dizer, a grandiosidade da música. Nesse caso, eu aprendi com as grandes trilhas de cinema. De fato, isso foi me deu uma informação maravilhosa, né? De sons, eu sabia que poderia usar orquestra, cena com orquestra, né? Eu menino vendo isso, com 10, 11, 12 anos, né? Vendo cenas de cinema com aquela música de fundo, né?
É fantástico. Wagner Tiso, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema e também aos nossos convidados, ao Christian Petermann, a Márcia Carvalho, o Tutu Moraes, o Tony Beckman. E até o nosso próximo Sala de Cinema com outras histórias do cinema brasileiro. Até lá!